Essa frase é espetacular, diz assim: todo homem sinceramente enganado, quando ouve a verdade, dois pontos. Agora tem duas opções. Ou deixa de estar enganado, é a opção número 1, ou a opção número 2, ou deixa de ser sincero. Então Elohim vai organizando todas as coisas, tá? Ele vai colocando ordem na criação. A gente vê que em cada dia da criação ele vai fazendo algo, tá? Só para a gente ter ideia, no capítulo 1, quando fala do relato do segundo dia da criação, nenhuma vez aparece a expressão kitov, tá? Kitov, tá? Ou seja, não aparece a expressão que é bom, tá? Porém, para contrabalancear isso, tá? O Criador faz o quê? No terceiro e no sexto dia, o Criador diz duas vezes que é bom, tá? Duas vezes no terceiro dia, tá? E no sexto dia, ele ainda chega a exagerar mais. Ele fala tov meod, tá? Ou seja, muito bom, excelentemente bom, tá? Só para a gente entender, são sutilezas do hebraico, tá bom? Então vamos lá. Em Gênesis 1:7, o segundo ato de separação foi dividir as águas de cima das águas de baixo. Assim, ele começou o processo de dar forma ao mundo material. A expressão "e assim foi" encontrada 6 vezes no capítulo 1 de Gênesis, enfatiza o poder absoluto de Elohim sobre a criação. Ou seja, no hebraico Vayehi Ren, tá? Ou seja, e assim foi. Por quê? Ele mandou e as coisas aconteceram. Isso mostra o quê? O poder absoluto de Elohim sobre a criação. Vamos para o versículo 9. O terceiro e último ato de Elohim de separação foi criar os oceanos e os continentes. Então olha que maravilha. Imagina que coisa lindíssima deve ter sido. Ou seja, apareça a porção seca. E começou a se formar o quê? Os continentes, tá? Vamos dizer assim, tá bom? Fez uma separação. Gênesis 1:10. Em seu terceiro e último ato de nomeação, o Criador demonstrou a sua autoridade sobre toda a terra. Isto contrasta com aquilo que os vizinhos politeístas de Israel acreditavam acerca da extensão dos poderes divinos. Os deuses das nações, os deuses deles, não eram todos poderosos, mas ao invés disso exerciam autoridade apenas sobre um território limitado. Já o Elohim de Bereshit, de Gênesis, que é Yahuwah Elohim, ele detém o domínio sobre todas as coisas, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam. Gênesis 1:11, em preparação para o surgimento da vida animal e humana, olha, o Criador já pensa em tudo, tá? Elohim providenciou um abundante suprimento de comida. O ensino bíblico constante é o de que o parecido gera o parecido, tá? Ou seja, segundo as suas espécies, tá? A gente vai ver isso em Lucas 6:44, Tiago 3:12, tá? Gênesis 1:14-15. Os eventos do quarto dia complementam aqueles do primeiro dia, preenchendo o dia e a noite conforme as acabadas de luz. As várias luzes ou objetos luminosos, luzeiros, os astros, eram adorados como deuses nas culturas dos povos que viviam ao redor do antigo Israel. Em Gênesis, Bereshit, no entanto, o sol, a lua e as estrelas são retratados como meros servos de Elohim, que cumpririam 3 papéis. Número 1, separar os recém-criados domínios do dia e da noite. Número 2, marcar o tempo para que os que adorassem o Criador pudessem guardar suas estações designadas. E 3, dar luz sobre a terra. Essa questão de foi tarde e manhã, mais uma vez a gente não vai bater o martelo, por quê? Entre o nosso povo de Israel existem pessoas sinceras, tá? Que estudam as escrituras e quando olham a expressão e foi tarde e manhã, tem o entendimento que primeiro existiu o dia e depois a noite. E outros, igualmente sinceros, quando veem essa expressão, passam a ter o entendimento que primeiro houve a noite e depois o dia. Então, nós como israelitas, a gente sabe que essas questões, quem vai esclarecer com mais detalhes vai ser o nosso rei Messias, tá? Por enquanto, a gente vai caminhando de acordo com a iluminação que a gente recebeu sobre cada um desses assuntos, por exemplo, tá? Então, a gente não vai bater de uma forma assim, o dia... categoricamente, por exemplo, eu tenho a minha kavaná, eu tenho a minha emuná, igual Paulo diz em Romanos 14, cada um esteja completamente convicto naquilo que acredita, ou seja, porque tudo que não provém de emuná, tudo que não provém de fé é o quê? Pecado.
E no presente momento, com a iluminação que a gente recebeu sobre cada assunto, a gente vem a caminhar de acordo com aquilo. Eu procuro, dentro da minha kavaná, da minha intenção, é uma oração que eu sempre faço ao Criador, é eu ser o mais sincero possível. Uma coisa interessante, é uma frase que eu sempre falo. Essa frase é espetacular, diz assim: todo homem sinceramente enganado, quando ouve a verdade, 2 pontos. Agora tem 2 opções. Ou deixa de estar enganado, é a opção número 1, ou a opção número 2, ou deixa de ser sincero. Então que venhamos, de acordo com aquela emuná, aquela fé que a gente tem, tá? A gente caminhar de acordo com aquilo. Gênesis 1:20. Os eventos do 5º dia complementam aqueles do 2º dia, preenchendo os recém-formados domínios celestiais acima e as regiões cheias de água abaixo. Gênesis 1:21 agora, tá? A reutilização do verbo criou, no hebraico bará, enfatiza a autoridade de Elohim sobre os taninim, tá? Então essa palavra taninim, alguns traduzem para monstros marinhos, grandes peixes, grandes baleias. A tradução literal, tá? De taninim, na maioria das vezes é o que? Dragões, tá? Dragões. Então essa palavra taninim, tá? Tanim no singular e taninim no plural é dragões, tá? Ou seja, então o Criador ele usa esse verbo bará para dar a entender a todos os leitores que até aqueles seres grandes, gigantescos, seja qual for a tradução, porque muita coisa que chegou para nós nos dias de hoje, muitas vezes nós não temos nem como usar a máquina do tempo e entender o sentido exato daquela expressão. Por isso que alguns vão traduzir taninim como dragões, grandes peixes, grandes baleias, monstros marinhos, mas no hebraico é taninim. O que o Criador quer dar a entender, tá? Ele quer dar a entender o quê? Ele quer enfatizar a autoridade dele sobre esses animais gigantescos, tá? Que vivem dentro d'água. É especialmente significativo para os antigos israelitas, cujos vizinhos, os povos pagãos ao redor, adoravam Raabe, um mítico monstro marinho. Então, para mostrar que até esses animais, esses monstros marinhos aí, seja qual for a tradução correta, tá? O Criador exerce domínio sobre todos eles, tá bom? Ou seja, essas divindades não são nada, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 1:22. A primeira de 3 bênçãos que Elohim pronunciou nesta narrativa da criação ocorreu quando Elohim abençoou os animais aquáticos e as aves. A bênção é semelhante àquela para os seres humanos, porém, não possui as ordens para subjugar e dominar, tá? Quando é para o ser humano, vai ter esses acréscimos, tá? Vamos lá, Gênesis 1:26. Para nós é muito especial esse texto, né? Porque vai falar da criação dos primeiros seres humanos. Vamos lá. E disse Elohim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. O uso que Elohim faz de verbo e pronomes no plural, façamos é no plural. A nossa imagem, a nossa no plural, e a nossa semelhança no plural, para se referir a si mesmo, né? Então, mais uma vez, mostra as kenumê, tá? Ou gaunim, ou seja, as manifestações, tá? Manifestações do nosso Elohim. Embora ele seja um, ele se manifesta do jeito que ele assim desejar, tá? Por que no plural? Tá? Porque Yahuwá, embora seja um, se manifesta do jeito que melhor lhe aprouver, tá? A Gênesis 1:26, tá? Vai falar, tá? Do ser humano. Então, olha que coisa interessante. Quando a gente vai para o texto em hebraico, Vayomer Elohim, Nase Adam Betzalmenu, Kidmutenu, Virdu Bidgat Hayam, Uveof Hashamayim, Uvabehema, Uvechol Haaretz, Uvechol Haremes, Haromes Al Haaretz. Então a gente vê aqui, tá? Mais na frente vai aparecer Tselen. Esse termo é utilizado para o ser humano, aqui no capítulo 1 de Bereshit, tá bom? Ou seja, então, no decorrer desse relato da criação do ser humano é utilizado esse termo também, Tselen, tá? E só para a gente ter ideia, existe uma tradição entre os nossos irmãos da casa de Judá. É uma tradição, vou repetir mais uma vez, não tem isso na Torá. Então, a tradição diz que quando Elohim fez Adão, né, quando ele fez Adão,
os malachim, eles ficaram tão impressionados, né? Porque Adão foi feito à imagem e semelhança do Mashiach, porque nele habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da Elohut, da divindade, ou seja, a imagem e semelhança do Mashiach, porque Yahuwah, quando se manifesta, ele é o quê? Mashiach, o anjo do Senhor, que aparece nas Bíblias em português aí. O Malach Yahuwah é o Mashiach. Então, a tradição diz que quando os anjos olhavam para o Mashiach, tá? Que estava criando Adão, olhavam para o Mashiach, olhavam para Adão, olhavam para o Mashiach e olhavam para o Adão, eles ficavam, puxa, mas ele é muito parecido. Ele é muito parecido contigo, Mashiach, de maneira que nós estamos confusos. Nós não sabemos como nós deveremos nos comportar diante desse ser que tu criaste agora. Isso é a tradição, diz isso, tá? Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é só uma coisa, tá? Que até entre os nossos irmãos da casa de Judá, até aqueles que não reconheceram ainda o Messias, há esse entendimento. Ou seja, entre muitos, porque também, com relação ao nosso povo de Israel, nem tudo é unanimidade. Nem sempre 100% vão ver da mesma maneira, tá? Mas entre muitos existe essa tradição, ou seja, porque realmente Elohim deu ao ser humano o quê? Um privilégio, tá? Que nem mesmo os malachim, nem mesmo os anjos tiveram, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Elohim. Os nossos irmãos da casa de Judá, eles, por exemplo, no relato lá de Jacó lutando com o Malar, né? Com o mensageiro, que a gente sabe que é o Mashiach, tá? Eles são capazes até de usar uma palavra grega, né? Eles usam a palavra metatron, né? Ou seja, para se referir ao Malar Yahuwah, o mensageiro de Yahuwah, que é o Mashiach, tá? Então, muitas vezes, na literatura judaica, tá? Vai ter esse nome Metatron, tá? Então, Metatron é uma maneira, vamos dizer assim, discreta deles estarem falando sobre o Malar, o anjo de Yahuwah, o mensageiro de Yahuwah, que é o Mashiach. Gênesis 1:27. A criação da humanidade é o evento culminante do capítulo 1, como mostrado pelo fato de que criou é repetido 3 vezes, ou seja, o verbo bará é repetido 3 vezes. O verbo criou, bará, é o mesmo usado em Gênesis 1:1, que se refere a um tipo de atividade criativa que só Elohim pode executar. O termo homem, no hebraico Adam, é usado em outros lugares nas Escrituras para se referir à humanidade em geral. Então, algumas vezes na Bíblia, essa palavra Adam, tá, vai se referir a toda a humanidade, tá? Não apenas aos homens, tá? Ou seja, até mesmo às mulheres. Todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, são criadas à imagem de Elohim, Tiago 3:9. As pessoas são os únicos seres que são criados à imagem de Elohim, ou seja, o ser humano é a única criatura que é feita à imagem e semelhança de Elohim. As escrituras nunca agrupam as pessoas na mesma categoria dos animais. Olha que coisa interessante. Pelo contrário, a escritura separa a criação das pessoas de todos os outros seres e atribui os papéis mais privilegiados na criação unicamente aos seres humanos, tá? Quando chega em Gênesis 1:31, Bereshit 1:31, tá? Que vai falar do ser humano, diz assim: Vayar Elohim et kol asher asa, verine tov meod, vayhi erev, vayhi voker, yom hashishi, né? Então, essa expressão tov meod, né? Muito bom, só aparece depois que o ser humano também é criado, ou seja, o ser humano, em Israel se diz, apesar de nós sermos a coroa da criação, contudo, devemos cultivar em nós a humildade, porque até mesmo os insetos, tá, são mais antigos do que nós aqui no planeta Terra. Então, em Israel se costuma dizer isso. Ou seja, o ser humano, se a gente fosse trazer para uma linguagem contemporânea, tá, é alguém que acabou de entrar no ônibus, tá, e já ficou direto aonde? Na janela, tá? Só para a gente fazer de uma maneira bem contemporânea. Ou seja, o ser humano foi o último a ser criado e o Criador já deu a ele o privilégio de quê? De sentar na janela, tá bom? E uma coisa interessante, tá? Que ele já foi criado o quê? Já próximo do Shabat, tá? No 6º dia, no dia de preparação, tá bom? Gênesis 1:28. Nesta que é a mais longa das 5 bênçãos que se encontram no relato da criação, Elohim deu à humanidade 5 ordens diferentes. Implícita nas primeiras 3 ordens está a bênção de Elohim sobre as instituições do casamento e da família.
As duas últimas ordens para que subjuguem a terra e dominem o reino animal expressam a bênção de Elohim sobre o uso dos recursos naturais, renováveis e não renováveis do planeta. Evidentemente, somente o uso sábio destes recursos permite que as pessoas cumpram a ordem de Elohim de encher a terra. Uma ordem semelhante aos sobreviventes do dilúvio é mais curta, contendo em si somente os primeiros 3 verbos. Então lá em Gênesis 9:1, como Noah, tá? Noé é o novo Adão, entre aspas, é o novo pai da humanidade. O Criador repete, tá, isso, mas de uma maneira mais curta. Gênesis 1:29. Após o dilúvio, nos dias de Noé, Elohim emitiu orientações dietéticas adicionais que expandiam as fontes de alimentos permitidos à humanidade, além das plantas e das árvores, para incluir carnes também. Lá em Gênesis 9:3, o Criador vai permitir também ao ser humano que antes do dilúvio, tá, só poderia se alimentar de coisas vegetais. Depois do dilúvio, o Criador permite que o ser humano esteja comendo também carne de animais, claro, de acordo com a Torá. Alguns animais podem ser comidos, outros não podem. A gente vê isso em Vaikra, Levítico, capítulo 11. E além disso, tá, tem que ser derramado o sangue, tá, na terra, tá? Tão somente, o Criador diz em Levítico várias vezes, né? Tão somente esforça-te para não comer a carne com o sangue, tá? Gênesis 1:31. Este é o sétimo, o final e o mais elaborado uso da palavra bom no relato dos 7 dias da criação, tá? Então a gente viu que o Criador diz que é o quê? Tov, meod, tá? Ou seja, muito bom. Agora vamos ler aqui a conclusão, né, da criação e o estabelecimento do Shabat. Gênesis capítulo 2. E assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E Elohim terminou, vamos ler no hebraico primeiro, tá? Versículo 1. Vaihulu hashamayim vehaaretz vehol tsevaam. E assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Ou seja, a gente quando faz techuvá entende que a gente tem que ter o quê? Coragem. O Criador chama toda a sua criação de quê? Exército, ou seja, todos os seus exércitos. Tsevaam, ou seja, os seus exércitos, o seu exército. Então, a gente precisa entender que está no meio de uma luta cósmica, tá? Naquele filme 300, que é um filme secular, o Leônidas fala uma frase interessante, tá? O que fazemos nesta vida ecoa o quê? Por toda a eternidade. Então, a gente precisa entender, tá? Como disse Mashiach, tá? Em João, Yohanan 16:33. No mundo tereis tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não estamos no Beto Carreiro World, não estamos na Disneylândia, tá? Não estamos num parque de diversões. Como dizem os militares, isso aqui é o quê? Selva, tá? Ou seja, é selva. Então a gente está no meio de uma luta. Não é à toa que o Criador chama a sua criação de todo o seu exército, tá? Os seus comandados. Os comandos são as mitzvot, né? Exatamente. Nós somos os comandados. Somos os comandados, né? Ou seja, as mitzvot, os mandamentos nos conectam com o nosso Elohim.